Bem-vindos ao MegaCons, número 164, e o tema hoje justamente é isso que a gente estava falando agora, teática da multidimensionalidade. Como que a gente percebe, como que a gente trabalha com a multidimensionalidade no dia a dia, né? Uma coisa é você entender que ela existe, você ter percepções esporádicas, você ter uma parapercepção ou uma extrapolação. Outra coisa é como que você lida com isso no dia a dia, e não só nos ambientes conscienciológicos, mas principalmente nos ambientes normais, né? Já que tudo é multidimensional, não faz sentido algum você só ser um ser multidimensional quando está numa dinâmica, ou na TENEPS, ou no MegaCons, né? Então, nosso grande desafio é ultrapassar essa barreira e trabalhar com a multidimensionalidade o tempo todo, até o ponto em que a gente um dia vai alcançar essa condição da semiconsciencialidade, né? Que você vai realmente atuar como consciex sendo uma consim. Esse é o ideal, e a teática da multidimensionalidade ela vai chegar lá. Eu trouxe aqui no paper para vocês, né, alguma compilação, mas tem um verbete que eu queria chamar a atenção, que é muito bacana, esse verbete de multidimensionalidade consciencial do professor Valdo, que eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei ele na íntegra, né? Em que ele, na verdade, dá uma geral sobre esse assunto, mais até do que o verbete autoconscientização multidimensional, AM, né? Então, esse primeiro verbete, ele dá uma síntese muito interessante, é muito bom de ler. Foi um dos verbetes mais antigos, o professor Valdo escreveu, ele escrevia num jeito mais solto, né? Assim, não era tão em termos de enumerações somente. Então, ele dá uma narrativa do início ao fim do que é conviver com essa multidimensionalidade. Eu gostaria de ler só antes a definição. A multidimensionalidade consciencial é a condição inerente à consciência, seja consim ou consciex, vivendo sempre, inevitavelmente, atuando ao mesmo tempo, de modo consciente ou inconsciente, em N dimensões existenciais. Então, o tempo todo, né, uma condição inerente, ou seja, é íncito, você não faz força para isso, você já convive e já trabalha com as várias dimensões conscienciais ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que começa, claro, você tendo a atenção e o cuidado de pensar sobre isso é autoconscientização multidimensional. Depois de um tempo trabalhando com isso, vira uma segunda natureza. Então, você passa a pensar em tudo que acontece com você, nas suas ações, nos seus objetivos, nas suas decisões, de uma forma multidimensional, né? Com o tempo, claro, isso vai acontecer com todos nós. Eu queria, pessoal, antes, então, apresentar aqui uns slides, né, para poder a gente ter uma ideia básica do que a gente está falando com essa teática da multidimensionalidade. Vocês estão vendo aqui o que eu coloquei? Sim? Tá, beleza. Sim. Então, tá bom. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a multidimensionalidade ela é tão importante na conscienciologia que ela faz parte do próprio paradigma, né? Um dos elementos do paradigma conscienciológico é você trabalhar com as múltiplas dimensões. A multidimensionalidade tem a ver com o espaço. Outros exemplos de elementos do paradigma são as múltiplas existências, os múltiplos veículos de manifestação e os múltiplos atributos conscienciais da holomaturidade. Então, assim, a conscienciologia trabalha com a visão integral da consciência. Nessa visão integral, é natural que você aborde tudo de uma forma multifacetária, entre elas as múltiplas dimensões conscienciais, né? Então, assim, a multidimensionalidade ela é um dos pilares. Eu coloquei aqui MD só para não ter que ficar escrevendo toda vez, né? E a autoconscientização multidimensional, que é um conceito que todo mundo já vê, isso aí a gente fala bastante desde lá do CIP, do CPC, ele trabalha com a compreensão e a internalização da multidimensionalidade, ou seja, é quando você realmente entende, né, e se autoconscientiza de que o cosmos é multidimensional. Isso aí, para todo lugar que você olhe, toda abordagem que você faz, ela tem que ter, então, essas múltiplas dimensões. Isso é autoconscientização multidimensional, AM. O que é a teática da multidimensionalidade? A gente, uma vez tendo essa autoconscientização, essa palavra é difícil, hein?
a autoconscientização multidimensional, a gente então se perguntar, muito bem, já compreendi e aceito isso, essa ideia, né? Até que ponto eu uso isso no dia a dia, nas minhas ações e decisões? Quando eu passo da esfera da autoconscientização para a esfera da aplicação, da aplicabilidade, eu estou na teática da multidimensionalidade, né? Isso que a gente quer, então, saber como aplica isso no dia a dia. Alguns exemplos de como isso acontece com todos nós, principalmente quem está trabalhando com a conscienciologia, são esses 11, que são, na verdade, eles estão aqui nesse verbete, né? Eu extraí alguns principais para a gente pensar, olha só como são interessantes. A primeira coisa que a gente tem contato na multidimensionalidade talvez seja, né? Talvez seja os banhos energéticos. Então, qual foi aquela primeira sensação que você sentiu no primeiro curso que você teve de conscienciologia? Talvez seja o banho energético, ou mesmo até antes. E lá você associou isso a uma condição multidimensional, a presença do amparador, ou ao contato com algum holopensene específico, uma energização que o amparador te faz, ou pode até ser mesmo um assédio, né? O fato é que o banho energético, né, ele é uma manifestação multidimensional. E o que a gente quer trabalhar é com os banhos energéticos sadios, tendo cada vez mais isso. E isso vira para a gente uma sinalética rotineira. Começa com banho energético, ou para-banho, né, que o professor Valdo chamava, e depois se expande para todo aquele rol de sinalética energética parapsíquica, ou seja, uma forma de você se comunicar com a multidimensionalidade. O parapsiquismo, então, na teática da multidimensionalidade, ele faz parte natural da sua manifestação. Então, agora, nesse momento, a gente para e ativa o parapsiquismo. Né? Acho que todo mundo é assim, pelo menos uma parte, a gente faz isso. A gente para, se concentra e entra no parapsiquismo, começa a ter fenômenos, desvia ou vira a nossa atenção para o parapsiquismo. Porém, vai chegar um momento em que essa teática vai ficar mais forte, em que isso vai virar uma segunda natureza. Você não vai mais pensar no parapsiquismo mais. Ele vai ser tão comum e tão normal quanto os outros sentidos. Ele vai fazer parte do seu rol de inputs, né, e outputs do seu micro-universo de uma forma muito natural. Isso começa com a gente prestando atenção nas 40 manobras energéticas, que são aquelas básicas, né? E alcança o seu auge, né, no caso da teática da multidimensionalidade, por isso eu coloquei em destaque lá, pela projeção consciente. Então, a PL, que é a projeção lúcida, talvez seja a melhor ferramenta de emprego ou da aplicação da teática da multidimensionalidade. Porque o parapsiquismo, você está aqui e você abre suas percepções. A projeção, você vai lá. Então, você entra realmente, você mergulha na multidimensionalidade com a projeção lúcida. Né? Então, é muito importante isso. O reforço das defesas energéticas também faz parte da teática da multidimensionalidade. Então, quem começa a trabalhar com isso no dia a dia, quem começa a vivenciar isso teaticamente, vai ter que, em algum momento, lidar com o estado vibracional, com o encapsulamento e com o desassédio, o autodesassédio. Eu vou falar um pouco mais tarde, mas o contato teático com a multidimensionalidade tem também alguns cuidados, né? Ou seja, são os efeitos colaterais. Um deles é que você passa a ter contato também com a parasociedade de modo geral. E essa parasociedade, assim como a sociedade aqui na Terra não é lá essas coisas, né? A parasociedade também basicamente é uma pirâmide em que a base maior de baixo que sustenta são assediadores, guias cegos e, vamos dizer assim, as consciências mais jejunas. Um outro efeito que a teática da multidimensionalidade traz para todo mundo é o aumento da força presencial. Então, o que significa isso? Todo mundo que começa a trabalhar com a multidimensionalidade de uma forma prática vai pensar e vai começar a ter interesse em buscar o epicentrismo. Eu não estou falando só de ser membro do Conselho de Epicons. Eu estou falando mais. Eu estou falando da pessoa ser um epicentro multidimensional de fato. Não é? Ou seja, nos ambientes em que você entra, nos contextos em que você participa, a multidimensionalidade tem que estar presente e presente através de você. Isso é que é mais importante, ou seja, você tem que ser um epicentro ou um fulcro de multidimensionalidade onde você está.
Isso às vezes é difícil, né? Dependendo do ambiente que você está frequentando, mas esse é a nossa meta, aumento da força presencial multidimensional. Uma outra coisa, a gente tem que aprender a navegar pelos holopensenes. Ou seja, multidimensionalidade não é só abrir o parapsiquismo e ficar com a antena ligada, né? Você vai começar a navegar entre os bolsões holopensênicos, tanto os mais avançados quanto aqueles da baratosfera. E uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é a navegação em bloco. Aquilo que o professor Valdo chamava que era a taquirritmia, né? O taquirritmologia, isso aí é o estado mais avançado, mas a gente tem que começar a conseguir fazer a mudança de bloco dos holopensênicos de uma forma mais fácil. Muita gente, né, e eu muitas vezes sou assim também, demora um pouco para mudar de holopensênico. Então, se você está numa direção, é igual um caminhão descendo ladeira, né? É difícil você mudar a direção, tem que parar, devagar frear, para o freio não esquentar, depois você muda a direção, né? Então, a gente não, quando a gente trabalha com multidimensionalidade, isso tem que ser um pouco mais rápido. Então, a gente tem que aprender a navegar pelos holopensenes na medida em que o trabalho demanda da gente. A gente está falando um pouco antes aqui de começar com o pessoal, comentando como que é a condição da identidade extra, né? Você tem uma identidade extra que a gente estudou na semana passada, que é uma identidade principal, mas você também tem aquelas várias identidades que acessam os grupos ou os assistidos específicos. Então, vamos supor que numa vida você teve contato com um grupo em que você era mulher e era mãe daquele pessoal ou de alguns de lá. Você tem que saber, naquele momento, se apresentar extrafisicamente naquele contexto e não no que você está hoje em dia. E depois voltar. Então, essa navegação pelos holopensenes, você tem que saber fazer de uma forma um pouco mais rápida. A abordagem seriexológica para a gente, na teática da multidimensionalidade, ela tem que ser pessoal, grupal e sempre seriexológica. Então, o que significa isso? Tudo que você for analisar, o que você for abordar, não serve mais você pensar só no presente. Já pensaram nisso? Todos os nossos dilemas existenciais hoje em dia, eles não se encaixam mais se você pensar só nessa vida. E isso é uma coisa interessante, porque eu acho que todo mundo aqui, né, que está aqui estudando, já vivencia isso. Né? Vocês já perceberam? Tudo que a gente pensa hoje em dia dentro da conscienciologia, ou decisões de vida, coisas de proex, você não pensa só mais em você. Você pensa no seu passado, como você era antes, como você vai ser no futuro, na intermissão ou na próxima vida. Então, talvez essa abordagem seriexológica a gente já esteja começando a enxergar como é na prática, como é a teática disso. Dentro disso, é claro, uma coisa dentro da abordagem da memória é a rememoração do curso intermissivo. Você talvez não lembre de imagens ou de cenas, ou não saiba identificar quem eram os seus colegas do curso intermissivo. Mas, de algum jeito, mesmo que de uma forma subjetiva, a gente já sabe mais ou menos qual a nossa direção. A gente sabe qual a nossa especialidade, né? A gente pelo menos tem uma ideia de qual é o nosso grupo, a nossa especialidade, aquilo que te interessa, aquilo que não te interessa agora. Isso são retrocognições do curso intermissivo. Aquilo que você estudou, né? Aquilo que você marcou como importante para você tratar aqui na intrafisicalidade. Dentro disso, é claro, a teática da multidimensionalidade está totalmente ligada com a sua paraprocedência, com os amparadores que estão com você trabalhando, seja um amparador de função, aquele que está ligado a você pelo trabalho de voluntariado ou de assistência que você faz, ou pode ser aquele amparador pessoal, mais o parapreceptor, aquele que está interessado realmente em fazer a sua autoconscienciometria, a sua autoconsciencioterapia específica, independente se você está trabalhando na ICA, ICB, não interessa. Então, são os amparadores. E dentro dos amparadores, uma coisa até que a gente teve a tertúlia matinal da Adriana Lopes na semana passada, a gente estava falando sobre amparadores, e uma coisa que a gente levantou muito interessante é o seguinte: a partir de agora, quando a gente vai recuperando megacons, o melhor não é pensar o meu amparador de função, e sim pensar em equipex. Então, sai o amparador, entra equipex. Por quê? Não é o amparador que é o importante ali, é o trabalho de mini peça, sua e dele.
Então, tanto você quanto o amparador estão pensando de um jeito maior, megacons, né? Estão pensando em equipex. Qual o seu papel na equipex? Qual a interação entre a equipex, ele, amparador, e a equipim, você com sim? Então, esse jogo, isso é uma abordagem, é uma mudança de abordagem, né? Fala assim, o meu amparador, e eu penso, não, a equipex na qual eu participo agora, num trabalho, claro, de assistência. Então, isso muda um pouco a nossa abordagem. Claro, né? Cosmoética, interassistencialidade, muito importante na teática da multidimensionalidade, e a aplicação prática dessas duas coisas que eu falei, né? Uma delas, ou pelo menos uma que a gente já chegou à conclusão que é muito eficaz, é a TENEPS. Então, a TENEPS ela concentra esses elementos: cosmoética, interassistencialidade e multidimensionalidade, e o amparador e a equipex, né? Na verdade, concentra tudo, né? Se eu for ler aqui essa folha, eu acho que a TENEPS seria um momento síntese em que você aplica teaticamente toda a multidimensionalidade. Daí a importância. Claro, né? E engraçado, megacons, muito desses assuntos que a gente tem trazido aqui para discutir, a gente escolhe pela votação ou pelo interesse do tema, e eu tenho percebido uma coisa interessante: a maioria deles tem megacons no texto do professor Valdo. E eu não tinha percebido. Agora que eu falo assim, nossa, será que tem megacons de novo? Porque os outros todos tinham. E ele sempre fala nesses assuntos mais que a gente tem trazido, ele fala os cons magnos da consciência, a recuperação dos megacons. Então, tem muita relação desses assuntos mais avançados, ou, por exemplo, que te levam no caminho da evoluciologia, com a recuperação dos megacons e com a holomaturidade. E eu poderia dizer, então, que isso é inevitável, né? Você trabalhar com a multidimensionalidade e caminhar no sentido dos megacons e da holomaturidade. Não tem como sair disso. E aí uma pergunta para todos nós, que talvez resuma a nossa teática da multidimensionalidade. Quanto tempo, ou qual o percentual do meu tempo, do dia a dia, da minha agenda diária, que eu dedico à multidimensionalidade? Essa pergunta é boa, né? Porque se eu der um percentual, já não está ideal. Então, a resposta boa é todo o tempo. Eu penso nisso. Isso faz parte como uma segunda natureza do meu pensamento. Eu não tenho como dissociar, né? É igual respirar. Eu não penso em respirar, eu respiro. Eu não penso na multidimensionalidade, eu ajo multidimensionalmente. Então, isso é teática da multidimensionalidade, claro, né? Estou falando num nível mais avançado, a gente vai chegar nisso em algum momento aí na frente, mas é importante pensar agora. Algumas interrelações com a multidimensionalidade a gente pode fazer que são bastante interessantes. Primeira coisa é o seguinte, lembra que a gente estudou cosmovisão, né? Cosmovisiologia. Cosmovisiologia sem multidimensionalidade não é cosmovisiologia dentro da conscienciologia. Pode ser na ciência convencional, né? Se você pensar na mundivivência lá, visão de mundo, cosmovisão, mas dentro da conscienciologia, se não tem um bom elemento da multidimensionalidade, não interessa mais. Então, tem uma pensata aqui do professor Valdo em algum momento que ele fala o seguinte, ali nas pensatas, diz o seguinte: aquilo que não traz um bom percentual de multidimensionalidade já não é prioritário para a gente. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Já não é mais prioritário se não traz um bom percentual de multidimensionalidade. E aí eu falo isso, eu estou incluindo cosmoética, né? Maturidade, tudo que a multidimensionalidade traz, inclusive o próprio parapsiquismo. Uma outra relação bem interessante é o seguinte, ele fala aqui nesse verbete, olha, segundo a extrafisicologia, ocorrem múltiplos efeitos da multidimensionalidade sobre a consciência. Ponto. Quando a conscientização da multidimensionalidade, que é a AM, né, chega e é identificada, a consciência começa a vivenciá-la diuturnamente. Eu acho que tem algum microfone aberto aí, pessoal. A partir daí, inúmeras reações íntimas passam por severa revisão. Isso é a crise de crescimento sadia. Então, olha só que interessante. A teática da multidimensionalidade leva, inevitavelmente, a recim. Quando a pessoa começa a vivenciar isso no dia a dia, não tem como ela continuar a mesma. Não tem como não fazer reciclagem, porque entrou um elemento novo. Todo o seu sistema, o seu modelo mudou.
Então, você não pode mais ser o mesmo, né? Você tem que se readequar e se readaptar a essa nova realidade maior, que é a realidade multidimensional. Isso leva a pessoa a fazer uma série de recins. E é por isso que a gente, quando começa a trabalhar com parapsiquismo, a dinâmica, laboratório, projeção consciente, a gente começa a fazer reciclagem. Né? Todo mundo, né, que entra na conscienciologia de um modo mais profundo se depara como a prioridade dela é as reciclagens. Depois vem o resto. Depois vem o resto. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se readaptar a esse novo paradigma que você está, né? Então, essa é uma inter-relação entre a recim, a auto-recim e a multidimensionalidade. E dentro disso, claro, o professor Valdo coloca no verbete também, que quando você começa a abrir os seus canais para a multidimensionalidade, não tem mais como não ser autêntico, né? Porque você está escancarado. Aquilo que antes você guardava, que achava que ninguém ia saber, ou que ninguém ia ver, aquele seu trafar, né? Que, puxa, esse aqui só eu, é meu, só não é mais, né? Porque a multidimensionalidade escancara a realidade da pessoa, não só para os amparadores, como para os assediadores. E não só para os assediadores e para os amparadores, como para você mesmo, porque a sua lucidez parapsíquica começa a ficar maior. Então, você começa a identificar coisas que você nem via antes, né? Tipo assim, você sabe quando você... Aquela coisa da roupa branca, a gente estava comentando numa tertúlia anterior também, num mega cons anterior também. Quando você, o médico, coloca o jaleco branco, qualquer ponto de sujeira aparece. Quando você está com uma roupa, toda aquela roupa que você usou a semana toda, não faz muita diferença se você rolou na grama ou não, né? Então, a multidimensionalidade é isso. Você começa a ficar com o seu holossoma mais alinhado, mais refinado. Então, qualquer atitude, qualquer mácula anticosmoética começa a aparecer muito mais. E aparece, em primeiro lugar, para quem? Para você, né? Então, isso aí leva à reciclagem também. A gente tem que dar um jeito nisso, né? É claro, né? No início, todo mundo que faz reciclagem sabe, né? Ninguém entra na reciclagem com tudo, né? Já com 100%, e o cara vai e resolve tudo. Não é assim, né? As reciclagens acontecem e a natureza humana não falha. A gente sempre tenta empurrar aquilo para baixo do tapete, aquilo que não agrada muito, né? Ah, isso aqui eu vou deixar para depois. Natural, né? Isso é do ser humano, não tem nada de errado nisso. A gente veio da baratrosfera. Então, assim, isso é natural. Só que, com o tempo, isso não fica mais aceitável. Com o tempo, isso aí vai te incomodar tanto que você vai falar, cara, tem jeito, cara, tem que resolver isso, porque isso aqui está me incomodando demais, né? E outra coisa, até uma frase que o professor Valdo falou uma vez que eu marquei bastante, é o seguinte: a maior força, a maior fonte de força presencial é a sinceridade da pessoa. Então, se você não tem sinceridade e autenticidade, a sua força presencial vai estar sempre comprometida, porque você nunca vai chegar nos lugares 100%, né? Você já viu esses políticos, por exemplo, político, né? Que o cara não chega a defender o combate à corrupção totalmente, por quê? Porque ele ainda é um pouco corrupto, né? Então é mais ou menos assim com a gente, né? A pessoa só consegue defender totalmente a retidão, a ortopensinidade, quando ela, de fato, sabe o que é isso, né? Faz isso. Senão, não. Vai sempre funcionar a meia potência. O Eduardo, Pode posso só falar. fazer Eu Pode? acho que um dos pontos mais importantes que você todos são, né? Obviamente, mas você falou de uma coisa que eu considero muito relevante na autolucidez multidimensional, que é a questão das reciclagens, né? Se a gente pegar, a nossa tendência era ou intrafisicalizar demais, e aí, quando a gente intrafisicaliza demais, a gente limita a nossa visão, né? A gente acaba dando um peso muito grande para aspectos que não são tão relevantes assim. E ou a gente tinha um parapsiquismo, mas sem a cosmoética embasando. Isso. Né? Uhum. Então, eram os dois aspectos que predominou muito aí na nossa para-história. E hoje a gente está tendo a oportunidade de juntar os dois, né? Uma vivência intrafísica valorizada, aproveitada de fato, mas com uma vivência multidimensional pautada na cosmoética. E aí as reciclagens mais profundas, de fato, acontecem, porque a nossa tendência também é repetir muitos erros. E aí, com essa vivência ampla
e pautada na cosmoética, a gente consegue trazer fragmentos e aspectos que são importantes para que a gente mude, de fato, coisas muito, muito arraigadas na nossa manifestação. É verdade, você tem razão. Então, assim, a multidimensionalidade e a aplicação teática dela é um acelerador evolutivo, né? É a gasolina azul na evolução. Então, quando você começa a abrir esse campo, muita coisa que você, né, Bárbara, que você falou, deixou milênios de trabalhar, deixou acumular, né? Você agora, com a teática da multidimensionalidade, você vê isso ficar muito claro e você tem a oportunidade de fazer as reciclagens dessa forma, né? Tem razão. Só para terminar aqui, pessoal, isso aqui está no texto, eu não vou falar um por um, mas existem, para a gente pensar, efeitos colaterais da multidimensionalidade, ou seja, nem tudo são flores, né? Então, assim, é claro, né, a pessoa que começa a trabalhar no dia a dia com multidimensionalidade de um jeito mais intenso, ela pode ficar alienada, né? Ela pode, por exemplo, ter o assédio em cima dela, natural, né? Ela pode ter uma condição de hedonismo, ou seja, ela começa a ter o hedonismo e o triunfalismo, né, são muito parecidos, porque ela começa a ver isso como um poder, e é um poder, né? E eu conheci gente há muitos anos atrás falando, não, eu quero mexer com energia porque isso é poder. Quem domina a energia domina os outros. Eu falei, é verdade, né? Então, assim, existem efeitos colaterais da multinacional, a gente tem que ficar atento, né? O conscienciólogo tem que ficar atento, porém, por outro lado, existem muitos efeitos positivos. A autoconscientização multidimensional, o destemor que você começar a trabalhar com isso de um jeito natural te dá, né? Assim, quem está de fora e não conhece parapsiquismo, observa, às vezes tem medo. Depois de um tempo de você ter jogo de cintura na projeção consciente, por exemplo, na TENEPS, não faz sentido você ter medo mais de multidimensionalidade ou de assédio, né? Porque virou natural, você já entendeu como funciona e já sabe como lidar. O próprio max fraternismo que você adquire quando você abre as fronteiras, né? Seu mundinho era um. De repente, de um mundo, você criou N mundos multidimensionais. É claro que seu max fraternismo ele tende a aumentar muito, né? Até chegar depois ao serenismo. E uma coisa interessante que tem também é a gente pensar na profilaxia que a gente tem que fazer, todos nós, pró-multidimensionalidade. Ou seja, quais são os fatores que você pode usar como profilaxia que te predispõem à multidimensionalidade, né? A gente estava falando algumas semanas atrás sobre parasegurança também, é uma coisa interessante nessa questão. Agora, por exemplo, autenticidade, a gente falou, blasfêmias. Ninguém está completamente só. Então, quem começa a ser mais multidimensional já percebeu que quando fala mal dos outros, acontece uma rebarba, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Eu já. Então, assim, você, quando começa a pensar mal, pensionizar de um jeito que não seja cosmoético, você sente o retorno, coisa que antes você não sentia. Então, é que a Bárbara estava falando. Antes você fazia um monte de coisa, né? E não tinha efeito. Agora, você pensa mal de uma situação ou de alguém e você sente o retorno em cima de você. Isso é ótimo, porque é uma oportunidade em cima do lance para reciclar, né? Então, você vê, é um feedback. Opa, isso aqui é pensar mal dos outros. Então, passei do limite, né? Passei do limite. Isso aqui, porque existe um limite entre a ironia, né, e o sarcasmo e você pensar mal. Então, isso com parapsiquismo fica muito óbvio. Bom, fofocas é a mesma coisa, né? E aí, uma coisa positiva é o seguinte, manter um diário parapsíquico é um fator predisponente para a multidimensionalidade. Então, se você começa a notar, começa a registrar o que você percebe, por exemplo, um diário projetivo, né? Quem tem o diário que relata as projeções, sabe que o fato de anotar a projeção é uma das grandes técnicas projetivas, porque depois isso vai te ajudar a ter projeção na noite seguinte. Muita gente já percebeu isso, né? Você começa a anotar, isso de algum jeito cria um holopensene, fixa na sua memória, você vai evocando aquela própria percepção da projeção, e isso por si só já é uma técnica projetiva, né? E justamente, a PC, a projeção consciente, é a teática da multidimensionalidade aplicada, né? O bom humor, sem dúvida nenhuma,
é um dos fatores predisponentes para a multidimensionalidade. E você vê, uma coisa é você ser sério, outra coisa é você ser chato e sisudo, né? São situações completamente diferentes. A gente vê o professor Valdo, que é uma consim cobaia para a gente, ele era extremamente bem-humorado e fazia piada o tempo todo nos assuntos mais sérios. Porém, quando ele está fazendo uma intervenção assistencial em alguém, nas tertúlias ou nas mini-tertúlias, quem acompanhou sabe que ele era extremamente sério e ele não admitia ninguém fazer brincadeira nessa hora. Era muito interessante. Então, na hora que ele está fazendo a intervenção assistencial, entrando na psicosfera da pessoa para fazer a TARES, e às vezes é aquela TARES mais desagradável, né, com esclarecimento, nesse momento ele era extremamente sério. Ele nunca brincava, nunca. E eu já tive a oportunidade de ver isso, né, na prática, ele nesses momentos, ele sendo extremamente sério, né? Eu posso contar um caso aqui para vocês, né, que nas mini-tertúlias ele atendia, chegou uma época que ele estava atendendo o pessoal antes de começar as mini-tertúlias. Então, o pessoal chegava mais ou menos ali umas 7h30, 8h, né? E dava o nome para a gente, que a gente ficava lá na monitoria, e a gente levava o caso para o professor Valdo, e o professor Valdo, às vezes, deixava a pessoa entrar no tertuliário antes para conversar com ela ali, só os dois, né? Ali embaixo. Né? E uma vez chegou uma pessoa e falou assim, eu vou dar um exemplo contra mim e a favor da seriedade, tá? Então, assim, chegou uma pessoa e falou assim, olha, chegou uma pessoa chorando, muito desesperada, chorando bastante, uma conhecida nossa, e falou assim, olha, eu preciso muito falar com o professor Valdo, porque o meu passarinho dessomou hoje de manhã. E ele conhecia esse passarinho. E aí, assim, eu achei engraçado na hora, né? Aí fui falar com o professor Valdo, fui falar com o professor Valdo rindo. Eu falei, pessoal, Valdo, tem uma pessoa aqui falando que o passarinho dela dessomou e ela precisa muito falar com você porque você conhecia o passarinho dela. E ele, super sério, extremamente sério, falou assim, sim, não, por favor, pede para ele entrar, eu quero muito falar com ela, assim. E aí o Valdo sentou com ela lá na frente, né? E falou assim, olha, você fica muito tranquila porque o seu passarinho já foi recebido no extrafísico pela Rose Garden e ela está tratando dele. Fica tranquila que ele vai ser encaminhado. E eu, né, fiquei com uma cara de tacho total, né? E pelo menos eu aprendi a lição, é aquela coisa da reciclagem, né? Então eu aprendi, eu não brinco mais com essas coisas, né? Então aquilo que pode parecer uma coisa sem importância, menor, naquele contexto assistencial é de uma enorme importância ali, é o ponto principal que às vezes vai fazer a assistência da pessoa. Né? Então, só dando um exemplo de como que a seriedade no momento da assistência é muito importante. E é isso, né, pessoal? Olha, universalismo, cosmoética, interassistência, esse polinômio ele está sempre presente dentro da teática da multidimensionalidade. Então, eu vou fechar aqui e aí a gente pode conversar, então. Teve dois aspectos, Eduardo, que você trouxe agora, a questão da fofoca e da blasfêmia, né? E eu fiquei pensando assim, junta-se a isso, a partir do momento que a gente assume de fato ter vivenciado e feito curso intermissivo, o tanto de responsabilidade que a gente assumiu frente a uma postura evolutiva, interassistencial, cosmoética. E aí, eu fico pensando assim, qual o real peso dos nossos erros hoje? Frente ao peso dos nossos erros no passado. Eu acho que hoje os nossos erros têm um peso maior, sabe? Assim, no sentido de vai custar mais. Sim, tem uma pensata, viu, Bárbara, no Lex, que ele fala assim, os amparadores, quando percebe, os amparadores se afastam do assistido quando o índice de erros dele passa de 3%. Já leram essa? Tá lá. Quando você erra mais de 3%, os amparadores se afastam de você. A gente só tem que descobrir esse 3% está pautado em quê? Exato, isso, exatamente. Essa é a pergunta boa, né? Exato. Então, é 3% de erro intencional. Porque o erro por ignorância ou, né, por inépcia, né? Esse aí a gente está liberado para errar por ignorância muito, o máximo quanto puder, porque é errando por ignorância que a gente vai aprender, né? Esse está liberado, mas o erro quando você já sabe, que é isso que você está falando, né? Quando você já tem consciência, você já entendeu, você já teve contato com isso, às vezes no curso intermissivo ou aqui mesmo, e mesmo assim
você sabendo que aquilo está anticosmoético, você faz, esse entra na contagem dos 3%. Então, 3% é interessante. 3% é o máximo, ô Eduardo? Quer dizer que é... Segundo os amparadores, viu, César? Eu acho que se fosse assim, ninguém teria amparador, viu? Olha, você sabe, 3% é o seguinte, a cada 100 erros por ignorância, 3 podem ser por má intenção. Mas entra a intenção, o descuido. Não, o descuido... a baixa lucidez. Isso leva a você... discussão, né? São pressões que levam você a agir pensando pouco, né? De repente já tem um esclarecimento. Mas na hora, por exemplo, a emocionalidade leva você, às vezes, a fazer coisas que depois você, puxa, que eu fiz, né? Claro. que eu fiz. Então, esses 3% aí, sinceramente, acho que está muito pouco essa margem. Eu vejo por mim mesmo, né? Quantas coisas que eu sei que eu não deveria fazer e ainda assim eu faço. Por exemplo, eu deveria dirigir seguindo estritamente as leis do trânsito, nunca ultrapassando a velocidade máxima das estradas, 80 quilômetros, mas eu faço isso com frequência. Então, esse eu acho que entra na contagem dos 3%, viu, César? Porque pensa assim, César, você está dirigindo numa velocidade alta. A princípio, tudo bem. Agora, se essa velocidade alta provoca um acidente, que é a dessoma de outra pessoa, olha o enrosco que você não está provocando. Olha a intervenção que você não vai provocar com esse ato, entende? Então, é uma questão assim, até agora não deu problema, mas até quando? Sim, é um cuidado não esse só é só um nosso, exemplo que eu acho que muita gente faz, né? E como esse, se a gente começar a esmiuçar, haverá... Mas é por isso, viu, que assim, a gente tem que se perguntar se a gente tem amparador, ou se a gente tem amparador de função, ou se a gente tem guia cego. Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente já entra na conscienciologia achando que ganhou um vale amparador, né? Então, eu já entrei, então agora tem amparador, não. Quem está fora não tem amparador, tem guia cego. Eu aqui tem amparador, né? Na conscienciologia, né? Lucidez e tal. Então, assim, isso é uma questão da gente se perguntar muito na sério, própria conscienciologia, né? Quantos erros são cometidos aí no dia a dia, nas atividades administrativas, ou com relação a alunos? Pois é, cada gestor tem que fazer essa pergunta para si próprio. Né? Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? O cuidado... Enfim, eu quero dizer que eu acho esses 3% aí muito... Ô, César, você pode fazer uma petição, um requerimento por escrito para os amparadores para aumentar a sua margem, tá? Mas, eu penso assim, que esses 3%... Eu posso fazer um levantamento para ver se isso aí tem fundamento. Né? Veja, você vê primeiro em você, né? Porque é isso que a gente tem que perguntar, assim, cada um sabe do seu microuniverso. Eu vejo que esses 3% são erros intencionais, é isso que eu estou falando, né? Assim, aquele erro de intenção em que você está lúcido. O erro que você faz por falta de lucidez, ou por falta de conhecimento, ou por falta de habilidade ainda, esse aí é o erro do aprendizado. Esse erro dos 3% é o erro da má intenção. Eu vejo assim. E outra coisa, vou te falar o que eu já pensei muito sobre essa pensata. Mas o que acontece, quando ultrapassa esses 3%, acontece o quê? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, olha... Desculpa, eu perdi o fio da meada. Quando você ultrapassa 3%... Eduardo, os amparadores posso ler aqui? Né? Posso ler a pensata? Por causa eles se afastam e não aparecem mais. A Marina está com a pensata. Lê aí, Marina. Então, Marina, lê para a gente aí. Vocês estão a ouvir? Marina, a gente leu essa pensata na tertúlia, não foi? Foi isso, foi. Então, eu acerto. Amparadores. Os amparadores extrafísicos vão para outro ancoradouro caso o percentual de erro autoconsciente permanente da consciência assistente seja superior a 3%. Autoconsciente, ele colocou. O erro permanente. Isto é repetitivo, dá-me a ideia que isso também deve ser uma premissa que pode estar presente.
E sabe o que eu fico pensando, Eduardo, dentro disso? Assim, o que deve ter feito a gente errar mais? Porque a gente está falando de multidimensionalidade, e você falou um pouco da questão do poder. Eu fico pensando até que ponto o parapsiquismo, sem cosmoética que a gente aplicou no passado, não teve repercussões muito mais profundas, justamente por essa capacidade de manipular realidades distintas. Ah, entendi. Tem uma repercussão maior, né? Entendi. É um efeito halo, né? Você não erra numa dimensão, você erra em N dimensões. Então, você está multiplicando o seu erro, você tem toda a razão. Eu acho que sim. Inclusive, Bárbara, quando você erra, por exemplo, com você, com uma pessoa ou com um grupo, ou às vezes com a coletividade, né, também, né? Então, se você chega num nível esse é os 3% é o mínimo. Se você chega num nível muito grande, que eu não sei qual é, talvez isso leve à transmigração, né? Você errou numa percentual tão grande, com um número de pessoas tão grande, que você está numa situação que está difícil para o seu lado, né? Então, talvez seja esse aí o ponto crítico da transmigração. Agora, essa pensata é boa, né, pessoal? É claro, isso aí dá um debate de meses, né? Eu lembro quando o professor Valdo trouxe ela, eu fiquei pensando, muita gente, né, se perguntou na abertura, ficou questionando, e, de qualquer forma, ela tem uma utilidade muito interessante, que é fazer a gente parar para pensar. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, que tem um índice, né, mas tem muita lógica, né? Tem muita lógica, por causa do acompliciamento cosmoético, né? Ou do acompliciamento anticosmoético, né? Chega num ponto em que você está errando, o amparador está junto com você, e ele se afasta para não se acompliciar. E outra coisa, é isso que a gente tem que fazer com os outros. Às vezes você está num grupo que está indo numa direção de conversa, você tenta assistir, você tenta esclarecer, você tenta dar sua opinião, né, que seja, né? Se o grupo está indo numa direção que você não concorda, você fala, olha, eu estou tirando meu time de campo agora, né? Eu já fiz o que eu pude, mas não quero ser cúmplice dessa condição anticosmoética. Pensa bem se você não é o amparador que está tirando nos 3% de erro do grupo, ou que seja lá. Eu não sei, sabe? Eu sinceramente, eu acho muito difícil crer nisso. Sinceramente. Mas eu acho impossível crer nisso. Ver os amparadores deixando de assistir outras consciências, né? Porque, vamos supor, tem um indicador, tem um bip ali, ou ele tem um medidor lá, e não, olha, o César está com 4%, vamos embora. E aí o César ia fazer uma assistência, deixou de assistir uma pessoa com o auxílio do amparador, o amparador foi embora. Então, quem faltou com a cosmoética? O César ou o amparador que foi embora e deixou de fazer assistência? Mas, César, só uma coisa, é só não confundir a questão da interassistência. O amparador vai continuar fazendo assistência. Você pode até virar um assistido desse amparador, mas a relação é outra. A relação que está falando na ortopensata é uma relação mais ombro a ombro. É uma relação de um trabalho conjunto com amparadores. Não é a questão de você ser assistido ou não. Você não vai mais receber nenhum tipo de assistência porque você errou. Não é isso. A questão é até que ponto vai o teu comprometimento com o processo interassistencial e cosmoético. Se você não está afim de se comprometer com a cosmoética, então, cara, sinto muito. Continue teu percurso que eu vou continuar o meu. A ideia é essa. Não é uma questão de, nunca mais vou ser assistido, vou morrer no... Não, sim, mas e daí? Eu não estou entendendo esse afastamento do amparador. Sim, mas o afastamento do amparador... Eu não consigo entender isso daí. Essa questão, César, é muito boa você trazer para isso. Porque chegou a um determinado nível ali, e até que ponto essa pensata não é metafórica? Acho que a palavra-chave é acompliciamento, né? Essa é a única, né? Agora, você sabe o que eu acho? Com certeza, quando você peca, né, na questão da cosmoética e outros pontos mais que nós colocamos, sua relação com seus amparadores não vai ser mais a mesma. Não vai ser, com certeza. Ele não vai se acompliciar com você. Isso é certo. Então é isso, César. É isso. Você vai perder algumas coisas, né? Mas daí dizer que ele vai se afastar, não. Não, ele vai se afastar com esse objetivo. Há um afastamento, né, relativo. Ele sempre estará ali, certo? Senão não funciona, senão o amparo não funciona.
Olha só, César, só para falar, existe uma diferença entre o amparador de função e o amparador pessoal, que a Bárbara está falando do amparador do assistente. Então, e uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, você vai num médico, né? Às vezes aquele médico ele é muito assediado, mas o amparo ali naquela consulta existe por sua causa. Não é por causa do médico, é por causa do paciente do assistido. Isso chama amparo de função. Ele está recebendo naquele momento, vamos supor que ele está fazendo uma cirurgia, ele está naquele momento encapsulado pelos amparadores devido ao mérito e à ficha evolutiva do assistido. Uma outra coisa que é isso que a Bárbara está pontuando lá, é quando você tem um amparo como assistente, ou seja, é isso que eu estava falando no início, não pensar tanto no amparador, pensar na Equipex. Então, quando você tem um amparo como integrante de Equipex, a sua filiação à Equipex depende, é claro, é óbvio, da sua cosmoética, da sua conduta. Para você continuar trabalhando com ele como Equipex, na equipe dele ou na equipe de mais alguém, os dois, existe ali um comprometimento, sim, de ortopensenidade. É isso que ele está falando na Pensar, pelo que eu estou entendendo aqui. Você tem que estar alinhado em termos de valores e princípios. Esse alinhamento existe. Outra coisa, eu acho que 3% ainda é uma benevolência. Eu acho que não tinha que ter erro nenhum. Vou te falar a verdade, depois de pensar muito sobre isso, eu acho que a gente não devia ter erro nenhum de má intenção. Mas aí nenhum. seria real, né? Seria real, não, né? mas é claro que é ideal. A gente está trabalhando aqui com irreal. teática da Ideal e irreal, né? Não tem como. Olha, César, de má intenção... É a mesma coisa que você fala assim, o ideal seria se todos nós fôssemos serenões, pô. Com certeza, se todos nós fôssemos serenões... Mas a gente não consegue ser serenão, né? Agora, no seu não nível... consegue chegar ao zero também. No nosso nível, a gente consegue atuar no máximo que a gente já tem de discernimento. É isso que ela está falando, né? Se você faz abaixo disso, o problema é seu. Se você acima disso, não, você não sabe ainda. Você tem as ferramentas, você tem o conhecimento, você tem as informações e opta por fazer tudo errado. Conscientemente, como fala Pensar, conscientemente. Tudo errado não estou falando tudo errado. Não, mas a gente está... Talvez o que esteja pegando é isso. O que a gente está falando, o que a ortopensata traz de erro, tanto que ele pontua o erro autolúcido, é isso. É você tem as ferramentas, você tem conhecimento, você tem tudo ali dado de mão beijada e você opta por não utilizar ou utilizar de forma anticosmoética, que vai prejudicar os outros, que vai provocar interprisões. É uma escolha. Isso. Olha, essa discussão é ótima, pessoal. Alguém quer contribuir mais? Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o nosso tema. Tentando falar. Tudo a ver com a teática da multidimensionalidade. Eu queria dizer um pouquinho que o Valdo ainda fala, né? Não caiam no meu bico e tudo mais. Só ter essa expressão dele, dizendo que cada um interpreta da forma como ele escreve também. Então, hoje a gente está, né, o Eduardo e a Bárbara, o professor Eduardo e a Bárbara estão abordando um olhar, o César outro, então, sei lá, a gente tem que ter um pouco de... observar mesmo as versões e a interpretação sobre a Pensata mesmo, sabe? De certa forma, parece ser um caminho exato, né? Mas talvez não seja, né, tão exato assim. Então, é só a contribuição de que a gente não sabe o que é o certo de fato, né? Claro que a gente não pode maquiar o que é errado, mas é só nesse olhar mesmo. Mas só lembrar que o tema não é também esse, né? O tema é outro. A gente trouxe, mas assim, só para ficar só nisso. O que pareceu assim, tipo, uma defesa. O César está defendendo uma coisa, o professor Eduardo e você outra. Tudo bem, se a gente quiser entrar nessa seara, a gente pode entrar, mas eu acho que não seria esse o caminho de uma concordância, sabe? De defesa de uma coisa. Mas não é necessariamente, não é uma concordância. A gente está aqui colocando ideias, né? Para a gente pensar. E de repente a gente pode rever. Não, agora ou depois. E a interpretação, o ideal seria ter o professor Valdo aqui para poder explanar da maneira, talvez o professor Eduardo teve mais experiência ao lado dele e tudo mais, eu posso pode falar abordar. Que o professor Valdo falou desse 3%, que isso foi uma informação dada pelo enumerador. Tá? Ótimo. É claro, um número desse, de onde a pessoa tira da cartola, né?
Não é numerador, Exatamente. mas você tem toda a razão, viu? Eu não sei se seria bom ter o Valdo aqui, não, porque o Valdo geralmente ele não aceitava réplicas, né? Ele nem deixava você falar, não, peraí, porque não sei o que... Então, não ia haver discussão. Olha, Mas, eu acho... mas sabe que eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é a maturidade da consciência. Quanto maior a maturidade consciencial, mais você se aproxima desse percentual de não estar cometendo erros conscientes, né? Então, assim, essa responsabilidade de não estar fazendo coisa errada vem com a maturidade consciencial. Agora, a gente é muito condescendente com os pecadilhos de cada um, dos nossos pecadilhos, né? Você usou um exemplo da velocidade do carro. A gente está careca de saber que quando a gente ultrapassa a velocidade, nós estamos dando trabalho para quem? Para os amparadores. Sabe, que está segurando ali para não acontecer nada com a gente. Então, assim, são pecadilhos que, com a maturidade consciencial, você vai adquirindo, né? Então, assim, o processo da gente ir maturando tudo isso e ir reciclando, ele é uma coisa de tempo, de reflexão e de colocar em prática. Tudo tem que ser prática, gente. Onde que a gente leva a verdade? Naquilo que a gente realmente pratica com a prática do dia a dia. Então, assim, você vai poder um dia, César, chegar e falar assim, eu cometia isso. Hoje, eu entendo que está errado. Até então, e a gente respeita isso, porque isso, para mim, ele está vinculado a esse processo gradual de consciencialidade da gente. Bem como conviver multidimensionalmente, estar convivendo multidimensionalmente faz parte dessa teática, da gente achar que não é só intrafísico e que o nosso universo é multidimensional. Então, aí você para de esconder para você mesmo, porque você sabe que o tempo todo você está dentro de um teatro multidimensional. Então, a gente tem que ir se atinando e a gente vai amadurecendo. Então, concordo, eu entendo que você tem as suas dúvidas e isso, assim, é um caminhar, é um buscar lá na frente, né? É ter foco e ir melhorando dia a dia. Não sei se eu acho que é contribuí. isso, cada um no seu processo, né? Perfeito. Depois eu queria falar outro tema, mas quando vocês concluírem só também. Quero colocar uma coisa, Renata, eu já te passo para o Renê, que eu acho que o Renê também quer comentar alguma coisa dentro disso. É só uma coisa rapidinho que eu acho que é importante a gente falar, assim, já que a gente está aqui no espaço de debate, né? Esse é um espaço de debate, o Megacons é para debates. E debates, eles são pontos de vista divergentes. Claro. São dos nossos pontos de vista, aquilo que a gente tem de arcabouço de conhecimento e vai colocando em debate, né? Em diálogo. E eu acho isso super positivo, assim, só para a gente não ter receio de debater, assim. Claro, e nem de falar o que sente, entendeu? Isso é importante, sim. E aí vem essa coisa do respeito, né? O respeito é fundamental pela opinião do outro, nível de maturidade, tudo isso. Só tem que cuidar com... Fala, Renan. Renê, desculpa. E é isso aí, né? Acho que, como a gente nem sempre tem espaço de debate, quando começa a debater, é bom lembrar essas coisas, para a gente ir trazendo isso para a consciência, faz parte da existência humana, né? Isso é legal, isso é legal. O que eu quero trazer também é um comentário da Alina aqui, que eu estava pensando, Alina, no que você colocou, estava pensando, você colocou também, você colocou assim, ó, não esqueçamos o princípio da descrença, experimentar que faz a diferença para definir qualquer diagnóstico. Então, o que é muito interessante nesse debate que a gente está fazendo é que, quando a gente começa a questionar isso, a gente abre a porta do passo seguinte do princípio da descrença, que é, qual será que é a forma de verificar isso aí? Porque 3% numa pensada dessa pode ser um número que você valida ou não. Né? Não, 3% sim, 3% não. Mas como será que eu verifico se eu consigo, igual o Eduardo falou, se eu tenho feito parte de uma equipe de forma mais lúcida? E o que acontece quando eu erro de forma intencional? Então, eu já experimentei, assim, esse 3% para mim ainda é um número a alcançar, claro, mas eu já vi que eu já caminhei muito e eu percebo que quando eu estou mais, assim, mais conectada com a cosmoética, eu percebo muito mais coisas, né? É na TENEPS, é durante o dia, as informações chegam, mas já é, assim, para mim, já é claro que eu preciso melhorar mais. Então, assim, a gente
simplesmente contestar um número, mas sem ainda ter investido nesses 3%, para ver aonde é que a gente consegue chegar, que eu acho que não dá para a gente contestar sem ter ido lá. Vou chegar nesses 3%, ó, realmente esses 3% é demais, é sobre-humano, alguma coisa assim, né? Foi por isso, foi nesse contexto que eu coloquei, tá? E aí, Alina, para seguir nessa direção, né? Acho que a questão, antes de pensar se vai contestar ou não os 3%, antes disso, pensar, o que é 3%? Na minha experiência. Eu acho que esse debate, pelo menos para mim, está servindo aqui agora para pensar assim, poxa, o que é 3%? O que é 1%? O que é essa porcentagem? E parece que a gente consegue chegar nessa porcentagem ou não, pensando no tema do nosso debate de hoje, né, que é a teática da multidimensionalidade. Que aí eu vou trazer para mais próximo, assim, quais as repercussões das minhas ações intencionais no meu vínculo com as equipes extrafísicas. E aí eu vou ver que eu estou decidindo o tempo todo. Então, o tempo todo tem escolha. Então, que porcentagem de escolha, que tipos de escolhas, que na hora que eu tenho, faz assim, ó, pá, corta o vínculo. Eu acho que essa é a parte legal. É a gente pensar, não é para além, junto com essa parte de, bom, como que é esses 3%? Como é que eu vou mensurar isso no meu dia a dia? De forma prática. Eu acho que, para mim, esse debate trouxe isso. Como é que eu vou fazer essa mensuração? Diz aí, Lindolfo. Olha, e aí é que eu uma acho opinião pessoal, assim, bastante pessoal, né? Para mim, autoconsciente, um erro autoconsciente, por exemplo, eu como professor de conscienciologia, que vou na sala falar em cosmoética, e daí eu vou cometer um deslize, para mim, eu não sei, eu estou falando pessoalmente, eu nem discuto 3, para mim é 0, é realmente autoconsciente. Vamos lá que eu vou na sala de aula falar sobre o tabagismo, e eu sou um tabagista, e eu estou consciente que isso faz mal, mas eu quero ser um exemplarista de que maneira? Então, para mim, seria praticamente 0, porque é autoconsciente, eu sei o que eu estou fazendo, não é o descuido. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar, aprender, só fazendo que eu vou entender o processo, vou errar, e depois eu vou refletir sobre aquilo, vou corrigindo, assim que a gente vai fazendo nossas reciclagens. Mas o erro autoconsciente, para mim, aí já é complicado. É opinião minha. Agora, só uma coisa, assim, a gente está discutindo hoje teática da multidimensionalidade. E aí eu pergunto o seguinte, um erro intencional, autoconsciente, qual a repercussão multidimensional que ele tem? Estou falando de 3%. É muito, né? E assim, se a pessoa quer realmente desenvolver, e assim, depende assim, a pergunta é até onde você quer chegar, né? Se você está satisfeito com um certo nível, tudo bem, não tem problema, você pode até errar 50%. Agora, dependendo se você quer subir na escala evolutiva, se você quer assistir mais, quer ser um assistente mais integrado com a Equipex, se você quer ser mais benquisto pela Equipex, eu acho que eu concordo com o Lindolfo, um erro já é demais. Um erro autoconsciente, a pessoa já tem que chegar e fazer reflexão. O que está errado? Está batendo pino. E eu não estou dizendo que eu não erro, é óbvio que não, né? Eu não sou desses 3% aí, eu acho que ultrapasso em alguns momentos, né? Mas onde entra a reciclagem nossa? É justamente não perpetuar. Nesse verbete aqui do Valdo, que tem aqui que eu coloquei, ele tem vários parágrafos sobre o erro, que eu estava vendo agora, né? Ele fala sobre o erro, e qual é a terapia do erro. Quando a pessoa erra, ela tem que, primeiro, cessar imediatamente aquilo que ela está fazendo, do erro, a fonte do erro, e segundo, o ideal é tentar tomar uma medida para reparar, ou para consertar, ou para compensar aquele erro. É a recomposição nossa do grupo, né? Então, na hora que você identificou o erro, primeira coisa, para de errar, contenção. Segundo, tenta fazer a recomposição, a reparação daquele mais rápido que você puder. Isso está aqui no verbete. Então, se a gente tiver essas duas posturas em mente, primeiro, a gente vai estar atuando na multidimensionalidade melhor, e eu acho que, com isso, assim, a gente não vai nem chegar nos 3%. Eu acho que sim, isso aí pode parecer, o número às vezes assusta, né, pessoal? A gente vê um número assim baixo, né? Mas eu acho que isso aí a gente tem que relativizar com o nosso nível de lucidez. Por exemplo, a gente está falando de megacons. Qual o erro aceitável para quem está pensando em megacons? Eu não sei, né? Depende.
né? Mas é mais baixo do que para outra pessoa que não está pensando nisso. Então, se a gente já está estudando uma coisa que chama megacons, que é a lucidez maior de você como consciex, vamos dizer assim, alguns limites críticos para a gente vão naturalmente começar a baixar. É 3% agora, mas eu acho que o evoluciólogo é menos que isso aí. Ele não deve admitir isso. Quem admite é a gente. Mas, eu acho que esse tema está totalmente dentro do assunto e a ideia do megacons, eu concordo muito com o que foi falado, é estudar e entender os assuntos, né? Então, assim, a gente não tem uma Bíblia, né? Então, assim, está escrito, parágrafo 5º, que 3% de erro será admitido, senão a pessoa não entra no reino dos céus. Não é absolutamente não é isso, né? Absolutamente não é isso. Mas vamos entender o que é. E a primeira coisa que isso me faz pensar é, nossa, será que eu estou realmente... é isso mesmo? Porque, às vezes, a gente se dá uma autocorrupção, o direito de errar mais, não é? Todo mundo pensou isso, né? Assim, nossa, só 3? Só 3. Então, às vezes, isso faz a gente pensar de que assim, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso na nossa cosmoética. Em síntese, é isso, né? Então, assim, vamos tentar chegar a 0. E aí, o que a gente não conseguir, a gente tem um lastro que os amparadores entendem que por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, o restringimento intrafísico não é fácil, né? Uma coisa é você errar como consegue, outra coisa é você errar aqui. Olha só quanto problema tem para a gente cair, escorregar e se dar mal, principalmente os instintos. Então, é claro que os amparadores sabem que não é fácil ressomar, né? Então, vou pegar aqui a nossa lista de participações, pode ser? Então, Posso pessoal, falar, René? acho que tem... Antes de você falar, Renata, só dar um recado para quem está participando pela primeira vez. Tá vendo? Debate bom, né? Se você quiser participar também, coloca o nome na lista aqui. É só colocar o nome no chat, tá bom? Que a gente vai organizando a lista de participações. Se você quiser falar algo que está dentro do assunto, você pode levantar a mãozinha aqui no vídeo mesmo, falar durante o assunto. Mas se quiser introduzir um assunto novo, põe o nome no chat aqui para a gente organizar, tá bom? Nós vamos falar de vários assuntos aí. Então, diga lá, Renata. Oi, professor Eduardo. Quer dizer, boa tarde a todo mundo, né? Mas eu queria perguntar ali no quesito indicador, se foi uma frase do Valdo ali, no universo da parapercepciologia, onde você tem um indicador da mão, pode coexistir ao mesmo tempo 1 bilhão de dedos de outras dimensões existenciais. É dele? Essa frase ele colocou primeiro no verbete, né? Tem lá no verbete, já está lá. Uhum. E depois fez a pensata em cima, que é essa pensata aí. E também ele falava isso o tempo todo, viu, Renata? Nas tertúlias e intertúlias. Ele dava sempre esse exemplo. Ele falava, olha, onde tem esse dedo aqui, tem 1 bilhão de dedos. Isso aí é uma forma didática de dizer que a multidimensionalidade ela está sempre presente, né? Então você não pode pensar numa coisa intrafísica só como uma unidade. Uma coisa ela só. É uma multiplicidade multidimensional. Então, se você fala, o dedo é uma coisa concreta, né? Mas se você pensar em tudo que a gente tem, ou que a gente vivencia, ou que a gente experiencia aqui, né? Tem essas bilhões de multidimensões em torno. E quando fala bilhões também... Né? E quando fala bilhões, pensa bem, também é uma metáfora, né? Quantas dimensões são? Sem dúvida. São infinitas, né? Sei lá se são também. Teoricamente são infinitas. Sim, e você, Eduardo, que teve a oportunidade de conhecer melhor o Valdo e tudo, ele falava alguma coisa de sinalética que ele tinha com os dedos, alguma coisa assim, ou ele nunca abordou isso? Nessa dos dedos eu não lembro, não sei se alguém aí se lembra de alguma coisa, acho que não, especificamente do dedo, né? Mas ele usava o dedo era só um exemplo didático. Ele usava o dedo para falar de qualquer coisa, né? Sim. Não, porque às vezes tem múltiplos significados, né, e tudo mais. Mas, grata. Depois eu questiono outras coisas, vou dar oportunidade para as outras pessoas. Muito bom, muito boa a matéria aqui, o material todo. Obrigada. Então, vai lá, César. Então,
a autoconscientização multidimensional, ela é importante, né? Porque vai nos levar a um nível de reciclagem maior, né? Toda pessoa que começa a avaliar a sua vida, né? Aquilo que a gente chama de metaconsciência ou metaconsciencialidade, a pessoa começa a pensar, avaliar, né, a sua vida, pensar sobre a sua forma de se comportar, sobre a sua forma de pensar, ela já começa a fazer algum nível de reciclagem, mas é a autoconscientização multidimensional que vai realmente tirar a consciência da caixa, a caixa da intrafisicalidade, né? Que a intrafisicalidade ela impõe, né, os limites da morte e do nascimento e da morte, os limites da robotização, né, que existe por aí, o consumismo, etc. e tal, os modelos, a forma de pensar. Então, a pessoa está na caixa. A autoconscientização, então, vai fazer com que ela saia da caixa. Agora, a autoconscientização são 3 vetores que precisam ser trabalhados, bem trabalhados, principalmente por nós, né, que temos já esse conhecimento mais aprofundado, que são as bioenergias. Então, a pessoa tem que investir no controle, no autocontrole das bioenergias, na projetabilidade lúcida, que já foi mencionado aqui até pelo Eduardo, né, que ele considera até que talvez seja a forma mais importante de parapsiquismo, e na autoconscientização multiexistencial acerca das suas existências anteriores, o que você andou fazendo no passado e, portanto, quais são suas necessidades evolutivas na existência atual. Não dá para deixar nenhum desses vetores de fora, porque sem isso você fica capenga. Para você saber quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e, eventualmente, para onde você vai, você tem que ter as informações, os inputs desses 3 vetores, certo? E o que a gente vê muito, infelizmente, né, são pessoas que, às vezes, estão na conscienciologia há muitos anos, né, e aí tem gente que ainda não sabe, você está no estado vibracional? Não sei se eu faço estado vibracional ou não. Você tem projeção? Não, nunca tive. Já ouvi falar de ter até professor aí de projeciologia que nunca teve projeção. E tem pessoas também que não... O que você sabe das suas existências passadas? Não sei nada. Então, assim, a pessoa tem que insistir, né? Não conseguiu se projetar por quê? Não conseguiu sentir o estado vibracional até hoje por quê? Não sabe nada das suas vidas passadas, por quê? Né? Tem que continuar insistindo, isso faz parte da reciclagem. Por que essas informações não chegam para mim? Por que eu não consegui avançar? A reciclagem é isso, né? E com essas informações fundamentais chegando, a pessoa vai poder reciclar mais, porque ela vai se perceber como ela é de fato, né? Além das teorias, né, além dos testezinhos que às vezes a gente faz, né, no conscienciograma, você vai ter a projeção, você vai ter as bioenergias, vai ter as retrocognições, e é isso que vai levar você a avançar mais. Isso que você falou, né, César, é importante, e, na verdade, isso configura o próprio paradigma, né, conscienciológico, né? Se a pessoa, na verdade, o paradigma conscienciológico é uma forma de ver o cosmos multidimensional, é um modelo, né? Se você não falta alguma perna nesse seu modelo, ele fica capenga, né? Você tem razão. Não tem como você pensar na conscienciologia ou na própria evoluciologia sem considerar um desses aspectos que você falou. Hoje a gente está estudando um deles, né? Que é a multidimensionalidade, como que você vê o quadro, a pintura como um todo multidimensional. Boa. Vai lá, Fernando. Fala primeiro aí. Já estamos aí falando várias coisas, pode aproveitar. Então tá. Baseado no que o César estava comentando, eu queria introduzir uma visão, uma perspectiva aqui da holossomática, né? Da questão das sinapses, da gente desenvolver ou ter as sinapses necessárias para poder perceber mais a multidimensionalidade, né? Isso é interessante que tem gente, por exemplo, que vê uma consciência, e ela vê a consciência, ela sente aquilo no corpo dela e ela desacredita.
ela não consegue entender que aquilo é um outro conceito, é uma outra, como é que eu vou dizer assim, uma outra dimensão, né, literal, na mente dela. Ela não consegue, ela não tem as sinapses necessárias, os engramas construídos para entender aquele processo, né? Assim, eu queria que vocês, o Eduardo, aí expandisse essa questão da parafisiologia, da teoria e prática da multidimensionalidade, porque quando a gente tem a teoria, a gente lê muitos livros, a gente tende a estimular mais esses caminhos sinápticos para entender a parapercepção, porque o cérebro percebe e o paracérebro parapercebe, né? Então a gente fazer essa união, essa conexão, essa ponte entre o paracérebro e cérebro, sabe? Assim, é muito interessante a parte dos engramas e, né? Estou começando a estudar isso agora, assim, sabe? Da parafisiologia. Alguém É gostaria muito de comentar, complexo aí? pessoal? Não, podem falar, fiquem à vontade aí. Olha, eu ia escrever, agora vou falar, né? Quantas pessoas não tem por aí que têm um certo nível de parapsiquismo e que não se dão conta? Pois é. Aí a pessoa entra em crises emocionais, em depressão e esponja, né? E acha que aquilo é dela e não é dela. Então, eu acho isso mesmo. Você atribui a outros conceitos que você tem no seu cérebro, né, no seu dicionário cerebral, e não consegue expandir para o que a gente estuda aqui, por exemplo, pelo paradigma consciencial, né? Bacana, César, isso é interessante. Eu fico pensando também, Fernando, que essa coisa da teática da multidimensionalidade é a gente começar a ver as informações multidimensionais como cada vez mais naturais e mais próximas de nós, né? Então, no final das contas, é informação. Isso. Então, qualquer coisa é informação, né? Eu estou olhando aqui, eu estou tendo informações visuais, chegam coisas aos meus ouvidos, informações auditivas. E tem outras informações que não chegam por esses sentidos, que a gente chama de parapsíquicas, né? Então, acho que é começar a naturalizar, talvez é começar a naturalizar mais que nós vamos ter várias portas de recepção de informações. E que quando a gente sabe de onde vem cada coisa, a gente consegue interagir melhor com o conhecimento, com o conteúdo. E aí eu quero colocar mais uma coisa dentro disso que você falou, né? Que eu estava pensando aqui. Acho que tem duas coisas. Uma é confiar que você percebe, mas não confiar de imediato no que percebe. Que é o processo de escrever, né, fazer o diário projetivo, que você estimula isso, tá? E a projeção crítica depois. Isso é descrença. Porque, assim, a gente está vivendo na era das fake news, né? Não sei se dá para chamar de era das fake news, mas, assim, tudo bem. Sim, nós estamos falando muito de fake news. Então, não dá para acreditar em qualquer coisa que você lê em qualquer jornal, não dá para acreditar em que qualquer pessoa te fala. Então, também, parapsiquicamente, eu acho que a teática da multidimensionalidade é tratar com esse nível de seriedade qualquer informação que chega para a gente. Né? Então, chegou uma informação, eu não preciso questionar que eu recebi a informação, mas eu posso questionar o conteúdo. E talvez, às vezes, essa diferença dê uma minada na confiança. Então, eu posso confiar que eu percebo, só que o que eu vou fazer com a informação exige uma elaboração cognitiva, exige o trabalho do mental soma, que faz com que eu veja se faz sentido ou não, vá conectando as ideias, perceba as emoções que geram em mim. Porque, por exemplo, por que determinada parapercepção me faz sentir determinadas coisas? Será que a sensação que eu tenho é a parapercepção ou é a minha reação emocional àquilo que eu percebi? Eu acho que essas coisas todas trazer para o nosso dia a dia, para a vivência prática, as informações multidimensionais, e não tratá-las como algo sobrenatural que se chega é verdade. Então, eu estou interagindo com alguém e senti isso. Não, então, eu tenho que fazer porque eu senti, eu percebi. Uma informação e eu trato ela como qualquer outra informação que chegue por qualquer outra via. Talvez isso ajude a gente a ficar mais confiante para poder utilizar as informações como informações e não como uma loteria de que se eu percebi está certo e se eu testei e deu errado significa que eu não percebi nada. Aí então, fica essa coisa... O percebedor se confunde com causador, assim, né? Às vezes porque eu estou estudando os chakras. Então, cada chakra é um centro psicoenergético. Então, cada chakra recebe as informações externas e processa da maneira que eu ainda não descobri ainda, mas a gente às vezes tem umas sensações na garganta, no peito, lá embaixo, no sexo chakra, ou no sexo chakra não, nos genitais,
E isso é corporal, né? Essa é a parte da máquina, do computador chamada corpo. Aí a gente interpreta isso baseado nas nossas crenças e, sabe, nos conceitos que a gente tem no nosso cérebro. Então, assim, quando a gente começa a expandir e entender que, às vezes, uma coceirinha lá na genitália significa alguma coisa X ou Y, às vezes até no laboratório você descobre por que isso, né? Você passa a interpretar, você passa a perceber mais essas energias externas tendo essa conexão com seu holossoma, a partir do soma, sabe? Uma coisa é certa, né? Só a percepção parapsíquica sem o mental soma não resolve. Só o mental soma sem a percepção parapsíquica não é mental soma, é cérebro, né? Então, assim, a gente não tem jeito, a Bárbara falou isso antes muito bem lá, a gente já deve ter um passado de milênios trabalhando com essas duas coisas separadas. O grande negócio do curso intermissivo e de agora a gente tentar trabalhar em tudo junto, né? É isso, a gente tentar fazer o parapsiquismo orientado pelo princípio da descrença, pela racionalidade, né, com vamos dizer assim, a mental somática em torno disso tudo. Então, o nosso grande desafio não é só ter percepção ou só ter projeção, isso a gente já tem, de repente, há muitas vidas, mas de um jeito mais assim, instintivo, para-instintivo, né? Os médiuns todos são assim, né? Muitos médiuns são assim. Outra coisa, o pessoal da ciência tem gente muito mais inteligente que a gente, muito mais, né? Todos nós conhecemos aqui vários, né? Talvez. E assim, mas isso também só não resolve. Então, o nosso desafio é juntar mental soma com a parafisiologia de modo geral. E é isso que a gente está fazendo. Agora, uma coisa interessante, né, Fernando? Até a gente conseguir fazer isso, a gente vai errar muito. Esse campo do parapsiquismo, né, não sei se vocês todos concordam, é uma zona muito cinzenta para a gente ainda. Por a própria projeção. Eu tive uma projeção 100% lúcida. Ok, mas 100% mesmo? Não teve nenhum momento que você teve... Assim, quando você estava entrando, você não teve aquele momento de onirismo passageiro? Como você interpretou isso? Como você sabe, quando você está voltando, né, naquele momento da hipnompompia, o que é percepção, o que é memória, o que é o onirismo? É muito complicado, é complexo. E a gente está entrando numa zona cinzenta e a gente, enquanto a gente não tem uma segurança parapsíquica maior, vinda da experiência e da vivência, a gente vai errar muito. Né? Vai errar muito o nosso diagnóstico, é o que o René falou, né? O cara sente um arrepio do lado esquerdo, opa, vou jogar na Mega Sena. Sente da direita, opa, vou para cá, não, aí não. Mas, assim, até lá a gente vai errar, né? E, assim, a gente vai vendo, a partir do momento que a gente tem a vivência parapsíquica e depois a confirmação do ocorrido, né? Depois de muito tempo, a gente vai tendo segurança nas nossas parapercepções. E, olha, todo mundo passa por isso. E quem tem segurança hoje em dia é porque já passou por isso. Então, a gente está nesse momento de estudo e de interação entre o mental soma e a parafisiologia. Eu até indicaria, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Lucy, que é uma hipotética vivência de um ser humano usando 100% do cérebro. Beira... Né? Oi? 100% do cérebro e 100% do belicismo. Do belicismo. Pois é, né? É como sempre, os americanos sendo americanos, né? Assim, achei bacana porque aquele filme foi baseado em muitos estudos científicos de academia sobre os potenciais do cérebro somente. Então, assim, beira o parapsiquismo. Fala, peraí, mas essas coisas que essa personagem faz, realiza, é físico, é somático, eles não vão para a multidimensionalidade. Então, assim, fica meio cinzento, igual o Eduardo falou, assim, até qual o nosso potencial somático máximo termina, entre aspas, e começa, entre aspas, essa multidimensionalidade, assim. A Renata colocou um negócio, você vai falar, René? Pode falar, depois eu vou falar. Pode falar. Não, que ela colocou aqui uma pensata, né, que eu estava vendo, fala da lógica, né, do equilíbrio e do pacifismo, né? Eu estava lembrando que é justamente essa pergunta que a gente sempre se faz quando passa por uma experiência ou quando recebe uma informação escrita por alguém. É a pergunta, isso tem lógica? Né? Então, essa é a primeira pergunta lá no início, antes de você começar a raciocinar. Isso tem lógica? Se tem lógica, eu vou analisar.
E essa pergunta, ela já é um direcionamento ali para o princípio da descrença, né? Porque, às vezes, você não passou por aquela experiência, mas você pode analisar se aquilo te interessa estudar. Então, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, isso acontece com a gente, né? Vamos supor que você está falando de projeção, está explicando alguém... A pessoa nunca teve uma projeção. Você acha correto ela aceitar que você teve uma projeção, que você não teve um sonho? Eu acho que não. Eu acho que se ela aceitar, ela está sendo crente. Verdade. Não é? Só assim, não, puxa, você teve uma projeção, eu acredito. Não, não acredito não, você tem que ter projeção. Até você ter a projeção, isso que eu estou falando é sonho. Porque se encaixa muito bem, né, na descrição da fisiologia, da medicina do sono, nos sonhos. O sonho lúcido, por exemplo, é uma coisa totalmente estudada, inclusive dentro da academia, né? Não tem nada a ver com projeção do jeito que eles estudam. Então, assim, você, até mesmo para psiquismo, para você aceitar, você tem que ter algum critério, senão você vira um crente normal. Boa. E é nessa direção mesmo que eu estava pensando, Eduardo, você acabou de falar. Acho que, às vezes, o que acaba minando a consciência da gente é a confiança, né? O que acaba minando muitas vezes a confiança é eu tenho uma informação qualquer. Se aquela informação não se confirma, então eu falo assim, poxa, então estava errado, então eu não tive informação nenhuma, então não tenho parapsiquismo, então o parapsiquismo é ruim. E talvez mudando a abordagem, a gente consiga aproveitar melhor as informações que a gente obtém, que chegam até nós. Então, pode ser que eu realmente captei alguma informação. Não quer dizer que essa informação veio de um lugar consciente, veio de alguém que sabia o que estava acontecendo, que era uma leitura correta, porque tem a informação e a leitura que eu fiz daquilo ali. Então, acho que no final das contas, se a gente conseguir, na medida que a gente vai investindo em uma relação mais desdramatizada com as informações, a gente consegue integrar elas mais no dia a dia e fazer essas checagens que você está falando. Então, o tempo todo chega informação para a gente, e é importante que a gente vá checar as informações. Algumas fontes, elas são mais confiáveis. Por exemplo, vamos falar de jornais ou quaisquer meios. Algumas fontes são mais confiáveis porque a gente sabe da procedência. Talvez extrafisicamente seja da mesma forma. Então, é aprender a checar fontes, talvez não confundir a informação com o que eu senti da informação, porque tem a minha interpretação. Então, isso tudo, eu acho que é trazer mais para o dia a dia, e a ênfase disso aqui não é algo místico, sobrenatural, que ou eu acerto ou erro. Então, talvez se eu pensar, eu acertei a percepção, eu errei a parapercepção, eu ainda não estou integrando ela no meu dia a dia, como eu faço com quaisquer outras informações. Faz sentido? Integrar isso, o raciocínio, o mesmo cuidado com a informação diária ter com essas parapercepções. Ok, agora, sim, não sei se alguém quer falar aí. O Cláudio e o César. Então, boa tarde a todos aí. Parabenizar por esse tema tão importante, tão urgente, tão necessário. Acho que a grande questão, o grande desafio é a gente trazer, como estava colocando o colega, a vivência teática da autocriticidade sadia. Quer dizer, a gente não vai conseguir trazer essas ideias para o intrafísico, para vivenciar isso, a gente não tem um mínimo de teática na autocriticidade. Às vezes o cara é muito bom em multidimensionalidade, ele é parapsíquico, ele tem projeção e tal, mas eu acho que o essencial é isso que o colega estava falando, trazer para a atualidade, né? Não criar dois mundos separados, lá o sobrenatural, aqui, não, vamos vivenciar isso aqui. Então, na medida que o colega entra numa IC, faz um verbete, faz um livro, deixa uma GESCOM, ele está aumentando a teática dele e diminuindo esse gap. E o gap é muito grande. Eu acho assim, esse trabalho de vocês hoje está realmente ajudando muito a reduzir esse gap. Essa é a consideração que eu queria ter. E destaquei principalmente as vantagens e desvantagens da página 5 e 6 e as instruções. Eu achei muito elucidativo. Muito bom, Eduardo. Valeu, cara. Valeu, Cláudio. Só você está falando, eu estou lembrando que tem um verbete do Valdo que chama dificuldades recíprocas, né? Que ele diz o seguinte: a mesma dificuldade que a gente tem para acessar os amparadores é a que eles têm para acessar a gente.
Então, assim, você vê, a gente sua, né, para poder sentir um pouquinho uma sinalética, uma percepção, uma intuição, a mesma dificuldade é recíproca. Então, assim, cabe aquilo que a gente aprende até nos cursos de entrada, né? A gente se encontra no meio do caminho, né? O amparador e a gente aumenta nosso parapsiquismo, nossa percepção, a nossa multidimensionalidade, e o amparador abaixa um pouco a dele para ficar no meio do caminho. O encontro nesse meio do caminho é que é difícil para os dois lados. E tem um aspecto, né? O ser humano é um ser inacabado, né, cara? É um ser em construção, a gente não se conhece. O amparador também é um ser em construção. Até o serenão, né? Vai virar CL ainda. Quando a pessoa se acha o máximo, o master, você acha, não, eu sou um master, muito cuidado nessa hora, né? Quando a IC, não, nós da Conscienciologia somos superiores, muito cuidado nessa hora, né? Eu acho que a gente tem que fazer mesmo a ponte e trazer e ver o nosso percentual de teática em cada área, né? Percentual de teática na projeção, percentual de teática, seja lá na consciencioterapia, percentual de teática na redaciologia. É esse que é o grande desafio. Eu acho que a gente vê fazer essa metria. Por isso que eu falei, frisei a questão da autocriticidade. Bom, então, pessoal, olha, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos ainda de debate. Então, quem não falou ainda, tiver vontade de falar, põe o nome no chat aí, compartilhar as experiências, tá? As visões aí desse tema também, tá? Vai ser bom. Diga aí, César. Então, como o Eduardo falou antes, a questão da pessoa equilibrar, né, o parapsiquismo com o mental soma, né, isso não deixa de ser o quê? Uma grande reciclagem. Isso é uma reciclagem. Da gente juntar o mental soma com o parapsiquismo e usar isso direito. Tá? Mas eu senti vontade de falar uma coisa aqui, achei importante, que é o seguinte. Usar o mental soma é também aproveitar bem aquilo que a gente tem de informação. Então, por exemplo, de repente, uma pessoa que teve aí um ano, ela teve 50 projeções, mas não registrou nada, sabe? Esqueceu um monte de coisa, levou aquilo, né? Outra pessoa teve só 10, mas essa que teve 10, ela registrou, ela analisou, discutiu com outras pessoas, tirou dúvida, certo? Refletiu sobre aquilo ali, de repente passou o ano e ela ainda está analisando aquelas projeções que ela teve. Então, dali ela tira autoconhecimento com aquilo, com as poucas vivências que ela teve. A mesma coisa, um outro exemplo, sinalética. A pessoa teve, em um ano, teve 50 sinaléticas, mas não registrou nada, algumas ela entendeu, outras não entendeu nada, né? Porque ela tem muito parapsiquismo, tem muita sinalética, mas, sabe, vai levando. A outra pessoa teve uma sinalética só em um ano. Mas ela foi lá, estudou, meditou, refletiu, testou, teve várias vezes e decodificou aquela sinalética. Entende? Então, isso é o uso do mental soma, é a gente explorar ao máximo aquilo que a gente tem, mesmo as poucas informações que a gente tem. Refletir sobre aquilo, extrair o máximo possível. Ah, tudo bem, eu não tenho muito parapsiquismo, mas o pouco que eu tenho, eu vou tirar tudo dele, tudo que eu puder. Mesma coisa projetabilidade. Eu não tenho muitas projeções, mas o pouco que eu tenho, eu vou explorar isso ao máximo. Então, acho que o espírito deveria ser esse. O índice de eficiência, né, César, aumenta, né? A pessoa vai sendo mais eficiente. E eu acho que é por isso também que assim, o nosso ritmo evolutivo de todo mundo não é igual, né? Então, tem gente que evolui mais rápido, tem gente que evolui mais devagar. Por quê? Se todo mundo está aqui passando pelas experiências da vida, né? Da vida. Assim, você não tem controle muito sobre o que a vida traz para você, mas você tem controle sobre essa reflexão que você falou, né? Então, o índice de aproveitamento nosso é grande. E é por isso que o que acontece é que, à medida em que você vai evoluindo, a inclinação da curva evolutiva aumenta também. Então, assim, demora muito mais para chegar até desperto, que é 50%, né, o evoluciólogo, do que depois para chegar do evoluciólogo para o serenão, que é bem mais rápido. Que a explicação é justamente essa que você falou. O índice de aproveitamento de tudo que cai para você é muito maior, né? Então, vamos supor que tudo que aconteça com você, você extrai uma reciclagem pró-evolutiva, você extrai a informação que o René falou lá, evolutiva, né?
você extrai sinaléticas e etc. Você, então, tem, assim, tudo vai acontecer mais rápido. O que a conscienciologia propõe, né, a ideia da conscienciologia é a aceleração evolutiva, justamente é isso, juntando o mental soma, que é a reflexão, com a vivência holossomática, você então consegue fazer essa max convergência, isso vai levar a gente até uma evolução mais rápida. Eduardo, curiosidade aqui, você falou, né, dessa velocidade, chegar até o desperto demora mais do que o serenão, faz total sentido. Agora, alguém, ou o próprio Valdo, alguma outra pessoa já aventou aí o tempo que levaria, ou que é a média das pessoas depois da desperticidade até o serenismo? Tem alguma coisa assim? Essa é a pergunta de 1 milhão de cons. Já fizeram essa pergunta para o Valdo, mas inúmeras vezes. E ele nunca respondeu, porque eu acho que ele talvez não saiba, minha opinião, né, sincera, né? Acho que ele não sabe, porque quem sabe, Renê, isso? Quem sabe essa informação, né? Não, e será que existe média, né, Eduardo? Porque assim, a consciência é tão complexa na sua individualidade, na sua complexidade específica, personalizada, que eu não sei se existiria aí uma média, né? Talvez, exatamente. Cada caso é um caso, né? Porque você poderia perguntar para o evoluciólogo... né? De média assediadora, o Horenseb, média assediador, de média assediadora é evoluciólogo, né? Não tem isso, tem a viragem do mega assediador, do Horenseb, isso aí. Agora, o que existe, viu, René, que eu posso te falar, né, é o seguinte, tem uma pensata do Lex que chama evoluciogramologia, que é essa pensata que fala da velocidade da curva, né? Que depois começa a ficar mais rápido. O evoluciólogo demora mais, ou até o desperto, e depois é muito mais rápido, né? E uma outra coisa que tem é naquele tema do curso, critérios do curso grupo kármico, né? Fases do curso grupo kármico, né? Então ele fala lá, e eu acho que é uma das poucas informações que tem de tempo evolutivo. Ele fala que você, para cometer um assassinato ou fez algum erro muito grave, são 750 anos para você recuperar aquela falha junto com o grupo. E isso que ele diz que é uma falha leve, né? Então, assim, isso é informação dos amparadores também, né? Que eu acho que o Valdo não teria como fazer uma estimativa dessa, mas muita coisa vem. Tem a questão das 3 vidas também, né? Que o Valdo fala numa tertúlia, né? Que são necessárias 3 existências para você fazer todas as reciclagens e reconciliações necessárias para que você tenha liberdade de ação. 3 vidas. E quando ele falou isso, eu tive uma recuperação de coins aí, né, na hora, né, um mega coin aí, porque eu sempre tive essa intuição aí de que era isso. E sim, o Valdo fala também assim. E a maioria de vocês, na tertúlia fala, a maioria de vocês está na primeira vida ainda, hein? Agora, por exemplo, a gente pode pensar assim que, dependendo do nosso caso, né, esse tempo, né, René, que você falou, ele vai depender do seu perfil consciencial, da sua conscienciometria. Dentro do seu diagrama 360, onde estão os buracos maiores? Se eles estão na área da cosmoética, aí eu acho que a situação é mais chata, né? Porque o problema é que você não vai ter que cobrir só os buracos seus, mas também cobrir os buracos do grupo que você prejudicou. Uma coisa é você evoluir nos traços que te faltam. Outra coisa é você evoluir nos traços que te faltam com todo aquele processo lá da recomposição, sabe? Tem isso, né? No curso do Grupo Kármico, tem as fases, uma delas é recomposição, tudo vem para trás, né? Você tenta fazer recomposição, as coisas vêm contra você. Ele fala que aquela fase do Sísifo, né? Que você vai empurrando a pedra para cima da montanha, chega lá, a pedra volta toda, e você fica muito tempo. Isso aí, talvez, que demore mais tempo. Quando você passou por essa fase, aí parece que os ventos estão a favor, né? Então você não tem mais tanto percalço. Estou pensando junto com vocês aqui como seria, né? Mas eu acho muito difícil alguém falar para a gente, viu, René? Nem se soubesse. Eu acho que o evoluciólogo não falaria quanto tempo falta. Primeiro, porque ele não sabe. Segundo, se ele soubesse, não seria de nenhuma utilidade evolutiva te informar isso. Assim como não é de falar quanto tempo você vai morrer, né? Já pensou? Que dia que você vai morrer? Também não sei, talvez não seja muito útil, né? Não sei, né? O César, o Cláudio está te perguntando qual o contexto dessa informação das 3 vidas críticas.
Se foi um Não, livro, isso aí verbete? isso foi uma tertúlia que o Valdo ministrou. Eu teria que ver o número aqui, eu posso colocar depois no grupo o número da tertúlia. E aí ele colocou lá, né, e aí ele cita também assim, o nível de até onde você está enterrado, né? Na primeira vez você está com a água até aqui, depois abaixa até a cintura, depois fica nos joelhos. Joelhos seria já a terceira vida, né? Agora, o contexto lá da tertúlia eu não lembro mais. Eu sei que ele falou, e quando ele falou, eu tive um impacto. Assim, nossa, agora ó, fez tudo sentido. Eu pensei que tal. Antes eu pensava que era a viagem da maionese, né? Porque eu acho que antes de ressomar, eu vi isso, daí, me mostraram isso e gerou um impacto muito grande. Tanto é que eu tinha essa impressão, né, de que era isso mesmo, né, que eu vi as 3 vidas que eu teria em seguida, né, essa e as 2 próximas. E aí, quando o Valdo falou isso, pronto, está aí. Não é viagem na maionese minha. Mas então eu vejo qual é o número da tertúlia e coloco lá no grupo, certo? Aí quem quiser vai lá e dá uma checada. Valeu. Então, pessoal, ó, quem quiser falar, a hora é agora. Aproveita aí, ou põe o nome no chat, liga o microfone. Então, eu vou aproveitar e falar mais. Olha, eu agora dirijo aos 80, viu, gente? Não dirijo mais acima dos 80, não. Eu só usei aquilo ali como exemplo, tá? Eu fico pensando, né, na condição disso tudo com a TENEPS, porque eu acho que a gente não falou tanto quanto a gente poderia da TENEPS, né? A TENEPS é o nosso treino diário para a vivência da multidimensionalidade, né? Pensa só, a gente está todo dia tentando se conectar ao amparo de função da TENEPS, aos assistidos que estão vindo extrafisicamente, as demandas, a leitura, né, ou a decodificação dos padrões energéticos para a gente entender qual que é a demanda real. Isso vai sendo expandido para todo o nosso dia, porque aí a gente começa a ter essa atenção para esses padrões no dia a dia. E aí a gente vai expandindo a multidimensionalidade para a nossa rotina diária, a partir da TENEPS, né? Eu acho isso aí muito legal. Muito legal isso também, Bárbara, porque além da parapercepção que a gente tem na TENEPS, é o raciocínio a partir da multidimensionalidade, né? Então, capta a informação, mas na TENEPS também a gente vai aprendendo a raciocinar, considerando que existem outras coisas, outros contextos, outras informações, né? Legal. É pensar nessa estrutura. Desculpa, Eduardo, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar justamente isso aí. Tem a Pensata 58, que é o tenepsista e o ofiexista realizam trabalhos assistenciais sozinhos intrafisicamente, mas plurais quanto à multidimensionalidade. E tem a outra 68, que é a tenepsologia escancara as cortinas da multidimensionalidade. Então, a TENEPS talvez seja o primeiro portal multidimensional que a gente, né, atua na prática, né, assim, profissionalmente, que eu quero dizer, né? Você realmente tem uma filiação com a Equipex através da TENEPS. Isso aí é uma oportunidade de vivenciar a multidimensionalidade na prática. Tem toda a razão. E com o passar dos anos da TENEPS, né, eu acho que a TENEPS ela vai te treinando para ficar mais atenta às sutilidades do parapsiquismo. No sentido, assim, de... Você começa a perceber um padrão, às vezes, diferente na TENEPS. Você fala, o que aconteceu aqui? Chegou uma consciência diferente? Que padrão é esse que eu ainda não tinha percebido, né? Será que mudou o amparador de função da TENEPS? Ou foi um amparador que veio com um assistido? Você começa a tentar perceber essas sutilidades, essas diferenças. Às vezes você viaja, tem que fazer a TENEPS num ambiente diferente. E aí você tenta perceber os padrões de diferença energéticos daquele ambiente com o teu, ou com as consciências que estão sendo assistidas naquele ambiente, né? Eu acho que esse olhar, que ele vai nos treinando para desenvolver esse olhar de forma mais, assim, mais cuidadosa, né? E aí, quando a gente chega... Eu, por exemplo, quando eu chego hoje, eu adoro viajar, quando eu vou viajar, eu chego num lugar e eu já começo a tentar perceber as consciências daquele ambiente, daquele lugar, daquele país, o que eu vou trazer para casa, né, junto comigo depois, quem que vem junto, quem que fica, como é que assiste, né? Isso daí eu acho que é um bom treinamento.
A teática da multidimensionalidade entra nisso aí mesmo, né? Às vezes, você nunca está de férias, né? Então, por mais que você esteja numa situação que aparentemente não tem nada a ver com multidimensionalidade, tem, né? E outra coisa, aparentemente não tem nada a ver com interassistência, tem. Porque todos os contatos, depois de um certo nível de lucidez nosso, todos os contatos são interassistenciais, sempre. Alguém está assistindo e o outro está sendo assistido, ou os dois estão sendo assistidos e assistentes ao mesmo tempo, né? Interassistencialidade. Então, ter isso na mente, né, Bárbara, é ter autoconscientização multidimensional o tempo todo. Então, o cara foi de férias, falou assim, ó, essa semana eu vou tirar férias da TENEPS e não quero saber, que eu quero... Cara, não existe essa opção, né? Não existe essa opção mais para gente. Mesmo que você não faça TENEPS no local. Não, a sua presença, ela é multidimensionalizante, né? Porque é aquela coisa do epicentrismo que a gente está falando, né? Quando você entra num local, ou você que eu digo é a pessoa que faz TENEPS, ou a pessoa que está ligada nisso, né? Que ela é assistencial. A psicosfera dela já atrai isso, né? É a psicosfera assistencial. É o catalisador, é o agente catalisador ali. Naquele ambiente, as coisas começam a rodar, igual o sistema planetário, né? Então, não tem jeito, não tem como se esconder, né? Nesse sentido, assim, mais... É interessante isso. Agora, uma coisa que a gente percebe dentro dessa teática é o seguinte, todo mundo aqui já passou por isso, né? Quando vai fazer curso de campo. Quando você se inscreve no curso, o que acontece? Agora, vai explicar isso. O que tem a ver, cara? Eu me inscrevi, eu paguei ali para o cara, dei um recibo. É impressionante, né? É o holopensene. Isso é teática da multidimensionalidade. Não aconteceu nada na intrafisicalidade, nada. Mas naquele momento que você se comprometeu, você passou a participar daquele holopensene. Então, você misturou a sua multidimensionalidade pessoal com a do curso dos amparadores da Equipex, né? Que na verdade é da Equipex. Isso então, é mais uma característica, Eduardo, que demonstra o quanto o nosso posicionamento dentre as nossas escolhas, ela reverbera. Perfeito, exato. Seja para o bem, seja para o mal, né? No sentido você não precisa mover um dedo, né, Bárbara? Você se posicionou, fez uma escolha, você já está atuando multidimensionalmente. Isso é que é exatamente isso que você falou, é o cerne da questão de hoje, né? Atuar multidimensionalmente é o tempo todo, né? Você não precisa se mexer, não precisa fazer nada. Às vezes você não fez uma ação, mas você pensou nela, você já fez um link, fez um holopensene. E eu posso dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Quando eu escolho o tema do Megacons, é muito interessante. Às vezes eu fico pensando, né? Tem a lista de votação, às vezes a gente escolhe algum tema. Eu falo assim, puxa, qual será o melhor tema? Eu paro aqui na frente do computador, né? Vejo a lista e vejo qual que tem repercussão. Nenhum tem. Porém, quando eu escolho o tema, falo assim, vou falar sobre teatro cada... Na hora que eu bato a decisão, bato o martelo, aí se forma o campo. É impressionante. Isso eu já tinha percebido já desde a época do Megacons presencial. O que parece é o seguinte, é que não há direcionamento nas suas decisões pelos amparadores. Você tem livre-arbítrio total para fazer o que você quiser. Porém, quando você entra, aí você forma o campo. E eles formam junto e ajudam, né? Porque os temas nossos que a gente escolhe são temas, a princípio, todos assistenciais, né? Então, assim, quando você entra e você toma um posicionamento, você forma e entra no holopensene também. Isso é totalmente dentro do assunto que a gente está falando, né? E é muito interessante de observar. Acho que todo mundo pode observar isso nas escolhas que faz. Quando você toma uma escolha, quando você faz uma escolha, mesmo que seja mental, um posicionamento, o que acontece com a sua holosfera naquele momento? Isso é um indicador de cosmoética para a gente. Por exemplo, quando eu escolho alguma coisa, eu decido alguma coisa, qualquer coisa. Essa decisão, ela é cosmoética ou não? Dependendo de como se formar a multidimensionalidade naquele instante, você pode ter um indicador, é uma sinalética. Não é uma sinalética parafisiológica, é uma sinalética ecpexológica, né? Você está percebendo o entorno, não é dentro de você, é o entorno, né? Então, assim, isso aí a gente pode aprender a usar. E aprender a usar isso o tempo todo é ter teática da multidimensionalidade. Pensa bem uma coisa, como que a semiconsciex não domina isso?
E outra, como que o teleguiado usa isso o tempo todo? O teleguiado é a pessoa que mais tem essa teática da multidimensionalidade, mais até que a Simconsciex. Por quê? Porque ele está ligado não só na multidimensionalidade, mas na multidimensionalidade avançada, cosmoética, interassistencial, evolutiva, e etc. Né? Então, isso aí a gente pode começar a usar isso como ferramenta também para poder fazer a nossa prospecção multidimensional. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final. Eu queria agradecer a todos e outra coisa, eu queria deixar assim o meu agradecimento também pelo debate de hoje. Eu acho que a gente pode manter esse padrão sempre, de quando vocês não concordarem ou quiserem aprofundar algum tema, eu acho que é muito positivo a gente fazer isso, né? Porque é isso, o objetivo do Megacons é esse. E outra coisa é o seguinte, foi isso que o professor Valdo treinou a gente a fazer. Ele sempre treinava a gente, insistia, não acredite em nada, não concordou, incomodou, fala, porque às vezes isso que o César trouxe ajudou muito a gente a aprofundar o tema. Senão fica só naquela, o cara fala, 3%, o cara, beleza, ok, 3%, tranquilo. Não, ninguém, então é bom a gente pensar nisso, né, para ver o que a gente entende, o que a gente consegue aprofundar desses assuntos todos de Megacons, que não é fácil de entender. Ok? E às vezes algumas outras pessoas estavam também pensando o mesmo, mas não queriam se expor, né? Então também tem isso. Não, outra coisa, Bárbara, às vezes a gente acha que entendeu e não entendeu. Eu estou falando, o cara vê 3%, entendi. Aí fala, mas é 3% de quê? Eu falei, não sei, não tinha pensado sobre isso. Então, assim, é muito importante, isso é exercício de Megacons. É aprofundar até a última consequência, exaustividade e detalhismo nos assuntos todos. Então, acho que a gente está de parabéns, talvez, né? Se a gente pode falar isso aí por hoje. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até o sábado que vem. Tchau.